falado muito ao meu coração sobre falar não ao diabo, sobre fechar a porta na cara do diabo. Você sabe qual foi a primeira pessoa na história que conseguiu falar não para o diabo? A primeira pessoa foi Jesus. Jesus foi a primeira pessoa que disse não ao diabo. Embora Jó tenha sido, não é, justo e temente, ainda murmurou, ainda falou coisas que não deveria ter falado. Tanto que no final, né, da sua aprovação, ele olha para Deus e diz: Senhor, de tudo que eu tenho ouvido, de tudo que eu tenho visto, uma coisa eu faço. Ponho a mão na minha boca, porque falei daquilo que não entendia. Então, esse texto aqui de Mateus 4, quando Jesus começa o seu ministério, logo a seguir ao seu batismo, capítulo 4, a partir do 1 ao 11, diz assim a palavra de Deus: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Pai, a tua palavra, Senhor, que é a nossa bússola, nosso maior código de ética, moral, nossa regra de fé e de prática. A tua palavra, Senhor, que nos revela a mente, que nos revela o teu coração. Nós queremos te pedir nessa hora que ela possa, Deus, vir como luta os nossos corações, como uma espada realmente de 2 fios, tá? Faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas. É capaz nessa hora, enquanto eu estiver aqui ministrando essa palavra, o Senhor começar a discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Fala conosco, Deus, nós precisamos de aprender com Jesus a dizer não também ao diabo, a dizer não às tentações que vêm da sua parte para nos fazer cair. Nós declaramos aqui, começando essa reunião, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nós continuamos declarando sim, em Cristo eu sou mais que vencedor. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Declaramos que estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança, o sangue que nos livra de todo pecado, o sangue que nos livra do domínio desse mundo, do domínio do pecado, do domínio da nossa carne. Declaramos que não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça de Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nós somos livres. O pecado não pode nos dominar mais. Começou com Ele. Nós podemos ter esse poder para falarmos não a toda tentação que vem da parte do nosso inimigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você já ficou com raiva alguma vez de você? Por não ter resistido à tentação? Eu já. Muitas vezes eu me pego com raiva de mim, irmãos. Por não resistir a certos pensamentos. Por não resistir, às vezes, quando tem que ficar calada e falo aquilo que não devo. Por ver coisas que não deveria ver. Ou, às vezes, insistir olhando para algo que não deveria olhar. Quantas vezes fico com raiva de comer algo que não deveria. Sabe? Por causa das tentações que vêm, muitas vezes a gente não consegue falar não a elas.
O que é a tentação? Você pode dizer assim, a tentação é eu ser induzida a fazer algo que é proibido. E é verdade, né? Encurtando aí a definição de tentação, é isso mesmo. É nós sermos induzidos, seduzidos a fazermos aquilo que é proibido, aquilo que é censurado. Segundo o dicionário, tentação é um estímulo a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma ou convenção social, levando a cometer algo que é proibido e censurado. E olha, eu vou dizer para você, todos nós, sem exceção, todos nós, todos os dias, em todos os momentos, nós somos tentados. E somos tentados através dos nossos próprios sentidos. Naquilo que ouvimos, naquilo que vemos, naquilo que sentimos. Por exemplo, nós mulheres, nós somos tentadas por aquilo que ouvimos na maioria das vezes. Os homens já são tentados por aquilo que veem. No jardim do Éden, Adão e Eva. Eva foi tentada por aquilo que ela ouviu da serpente. E ela então, ouvindo aquela conversa fiada, cedeu à tentação. E sabe o que ela tomou do fruto, comeu e levou para Adão. E Adão, irmãos, ele não foi tentado pelo que ouviu. Ele viu a fruta. Ele viu o fruto proibido na mão de Eva, pegou e comeu. Porque assim nós somos, né? Um pouco diferentes de homens e mulheres em termos de tentações. Por exemplo, marketing digital, muitas e muitas vezes, ou vamos dizer 90% das vezes, o marketing, ele trabalha com o quê? Com objeto de desejo, estimulando, né, nossos desejos mais secretos. Por exemplo, quando você passa ao pé de uma churrascaria, você não vai ver lá na churrascaria, naquele letreiro luminoso, um prato de salada. Você vai ver o quê? Também não vai ver uma asinha de frango, um peito de frango grelhado. Você vai ver uma picanha dourada, cheia de gordura. Porque se tiver ali uma salada, você não vai entrar para comer. Mas você olhou para aquela gordura e quando chegar lá, você não quer comer a picanha sem a gordura. Você quer ainda cortar. Que delícia, né? Já estou sendo tentada aqui, mas só de falar nisso. Você vê o comercial da Nutella. Aquilo ali é 90% de gordura e de açúcar. Mas você vê a propaganda da Nutella, faz você correr para o supermercado, comprar um pote desse tamanho e comer em uma semana. Alguns estão rindo porque não é uma semana, né? Dura um dia, 2. Tentação, irmãos. É o poder do marketing. Você passa diante de uma agência de viagens. Não tem lá uma viagem missionária. Não tem lá um destino mostrando pobreza. Só tem Ilhas Maldivas. Aí com a tentação, fazer dívida para ir para Ilhas Maldivas. Vou comprar no cartão de crédito, pagar em 100 vezes. Não importa se os juros vão ser altos, se eu vou ficar só pagando juros, mas as tentações, elas vão chegando. E há tantas outras tentações que muitas vezes a gente não consegue vencer. Por exemplo, a tentação da procrastinação. Sabe o que é a procrastinação? É uma tentação do diabo. Você vai deixando tudo para amanhã, vai deixando tudo para depois. Às vezes uma pessoa deve a outra, mas tem dinheiro no banco e não paga, porque prefere ver o dinheiro no banco do que pagar os outros. Vai procrastinando. Tem a roupa para lavar. Não vou lavar hoje não, vou lavar amanhã. Amanhã já tem o dobro. Na semana que vem já tem a casa cheia de roupa para lavar. E vai procrastinando a limpeza da casa, vai procrastinando, né, o pagamento das contas. Isso são tentações. Por exemplo, a avareza, falamos tanto aqui no momento da oferta. A avareza é uma tentação. E muita gente é mais tentado ainda na hora de dar, na hora de semear, na hora de entregar seus dízimos e suas ofertas. Por quê? Porque parece que tem lá uma cobra, né, uma serpente no bolso. A tentação chegou e vai no ouvido e fala assim, não entrega não, não dá não, vai faltar. É melhor você ter guardado.
Olha, agora, né, nessa pandemia, pode acontecer alguma coisa aí, você precisar disso, daquilo. Não entrega, não. São tentações, irmãos. Tentações que vão vindo, sabe? Você passa, está com seu controle remoto, assistindo televisão, aí você passa a Disney, você passa lá, quem tem filho aí sabe que é isso, o Cartoon. Quando tem filho, você não vê mais televisão, não é? Você nem tem o controle do controle remoto. Né? Lá em casa é assim, quando a Giovana e a Filipa estão aqui, elas vão lá para casa, olha, nós não temos cadeirão para sentar mais, nós não temos televisão para assistir mais, que nós só temos uma, é tudo elas veem tudo que elas querem, elas sentam no nosso cadeirão, aí a gente se retira e vai para algum lugar trabalhar, no computador e tal. E eu imagino quem tem filhos 24 horas por dia em casa. Aí o filho dorme e fala, agora eu tenho, né, descanso para ver televisão, vai passando. Esse não quero. Aí esse não quero. Olha, passa a Fox, que é um canal conservador. Esse não quer. Aí passa um que está dando a cena picante de sexo. Aí a tentação é de não ir lá no comando e continuar passando. É de ficar ali. Porque nós somos tentados por aquilo que nós vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que sentimos. E o diabo vai sussurrando. E onde nascem as tentações? No diabo. O diabo é o tentador. Aqui no texto da tentação de Jesus, diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. E quando terminaram os 40 dias de jejum, em que Jesus estava fraco, apareceu quem? O tentador. Ele é chamado de tentador por Paulo em 1 de Tessalonicenses 3:5. As tentações têm origem no diabo, que age onde? Na nossa natureza humana, na nossa carne, irmãos. E eu trouxe um desenho aqui que a Jordana vai pôr, que você já deve ter visto, não é? Nós estamos sempre nessa luta. De um lado está o diabo sussurrando e dizendo, faz, não tem nada a ver. É só um pecadinho, ninguém está vendo, o pastor não está vendo. Olha, o seu marido, a sua esposa não estão vendo, os seus pais não estão vendo, faz. Do outro lado tem o Espírito Santo, na sua consciência, não faz. Você é templo do Espírito, você é casa de Deus, não faz. Você é precioso, você não pode ver isso, você não pode falar isso, você não pode se corromper dessa forma. E vivemos nessa luta. E sabe, Tiago, o irmão de Jesus, ele disse em Tiago 4:7 assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que aconteceu com Jesus no deserto, irmãos? Se sujeitou a Deus em jejum, em oração, em obediência, em santificação e resistiu o diabo com a palavra. E sabe o que aconteceu? O diabo fugiu dele. No verso 20 que eu li, diz assim, então o diabo o deixou. E é assim que acontece na nossa vida. Quando nós nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, o diabo foge de nós. Não é preciso ter uma cruz para fazer um exorcismo, igual aqueles filmes, né, de exorcistas, não. É só preciso andar em santificação, amar a Deus de todo o coração. E quando o diabo vem contra a sua vida, o que ele vê na sua vida não é um pedaço de pau. Ele vê o sangue de Jesus sobre você. Ele vê uma vida de obediência. Ele vê o anjo do Senhor que habita do seu lado. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Então, desde Adão e Eva, ninguém conseguiu falar não para o diabo. Desde o jardim do Éden, Eva, come Eva, não tem nada demais. Mas Deus falou para não comer. Não é bem assim não, Eva. O que vai acontecer é que você vai ficar sabendo do bem e do mal. Você vai ser como Deus. E Eva peca, e Adão peca. E a partir dali, irmãos, ninguém consegue falar não para o diabo mais. Você vê homens tementes a Deus, patriarcas, profetas, salmistas, homens e mulheres de Deus que, embora tenham sido usados por Deus, não conseguiram em toda a vida falar não para o diabo, bater a porta na cara do diabo. Você vê Noé, a Bíblia diz que no meio de uma geração corrompida, Noé andava com Deus, era justo e temente. Mas depois que saiu da arca, plantou uma vinha, bebeu do fruto da vinha, se embebedou até cair para trás. Ficou nu. E depois disso ainda amaldiçoou o seu filho Cã. O
diabo deve ter sussurrado lá, ó. Ou não é? Bebe todas, não é? Você também tem uma vida estressante. Você pregou 120 anos e só conseguiu salvar sua família. Olha, esse mundo todo, Noé, pereceu. Você é um fracassado. Toda a humanidade morreu, Noé, nesse dilúvio. E você ainda ficou 1 ano dentro dessa arca fedorenta, com esses animais todos dentro da arca. Imagina, Noé, o seu estresse te dá de comer para esses animais todos durante 1 ano. Imagina a logística, imagina a infraestrutura que você teve que ter durante 1 ano, Noé. Muito estresse, bebe todas, Noé, ninguém vai ver, não tem problema. Você está na sua tenda. Porque é assim que vem as tentações, irmãos. Você vê Abraão, um homem que Deus chamou de meu amigo. Quem que não quer ouvir de Deus assim, de minha amiga? Quem não quer? Deus falou que Abraão era seu amigo. E Abraão, embora tenha sido pai da fé, irmãos, algumas vezes ele disse sim para o diabo. Chegou na cidade do rei Abimeleque, pensou assim, se o rei vir a minha mulher, Sara, tão bonita, vai querer pegá-la. E aí vai me matar. Eu vou falar que ela é minha irmã. Chegou lá e disse, Sara, quem é essa bonitona? É a minha irmã. Aí o rei pegou ela e disse, eu vou casar com ela, vai ser minha esposa. E ela foi, levou lá para o palácio. Aí você pode dizer assim, mas era verdade, porque Sara era meia irmã de Abraão, irmãos. Era verdade, era meia verdade. Mas a motivação foi má, a motivação era se sair bem de uma situação. E colocou a esposa naquela situação. Ninguém poderia tocar em Sara, porque ela era a mulher da promessa. Era através dela que Deus traria Isaac e traria Jesus Cristo, o Messias. E sabe por que o rei Abimeleque não tocou nela, não dormiu com ela? Porque Deus foi lá e falou para aquele rei pagão. Até um pagão ouviu a voz de Deus. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, irmãos, o Senhor move céus e terra para cumprir o seu propósito na vida dessa pessoa. O Senhor foi lá de noite e disse, Abimeleque, não toca nessa mulher, porque ela é casada. Se você tocar nela, você e sua casa vão morrer, vão ser amaldiçoados. Opa, tá bom, Senhor, vou entregá-la. O amigo de Deus, o pai da fé. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi Deus que disse. Davi, o homem segundo o meu coração, fez tanta coisa errada, falou tanto sim pro diabo. O diabo sussurrava, olha aquela mulher bonita, pega ela, traz ela. Ah, mas quem é ela? É a mulher de Urias, não faz mal, ninguém vai saber. Dorme com ela, o marido dela está na guerra. Irmãos, tomem cuidado com a voz que vem dizendo ninguém vai saber. Faz que ninguém vai saber. Você já ouviu aquele ditado aí, forense, não existe crime perfeito? Não existe pecado perfeito. Porque Jesus disse que tudo que a gente faz nas trevas vai ser trazido à luz. Vai, Davi, pega lá, pegou. Trouxe, dormiu com ela, ficou grávida. E agora o marido dela está na guerra. O Satanás de novo, Davi, você é tão astuto, tão inteligente. Manda assassinar na guerra o marido dela, põe ele logo na frente. Até deu as coordenadas direitinho. Põe ele no pelotão de frente, que é o primeiro a morrer. E morreu. Depois, mais para frente, o Satanás incitou o coração de Davi de novo. Davi, você está no final da sua vida. Enumera seu povo para ver a força do seu reino, do seu poder. E assim vão vindo, irmãos, as tentações. Satanás, ele tentou todos aqueles que vieram depois de Adão e Eva. Satanás tentou Jesus durante a sua vida. Satanás continua tentando todos aqueles que vieram depois de Jesus e faz isso conosco todos os dias. Ele lança os seus dardos inflamados na nossa mente. Por isso que Paulo fala que nós devemos nos revestir da armadura do Espírito para resistirmos no dia mau, resistirmos às astutas ciladas do maligno. E às vezes nós estamos protegidos, no coração com o escudo da fé. Nós temos uma fé, irmão, sobrenatural. Mas estamos sempre caindo em tentação. Por quê? Porque tem que proteger a mente com o capacete da salvação. Porque os dardos inflamados do maligno, eles vêm contra nosso coração e nós conseguimos com a fé.
Em Cristo sou mais que vencedor. Aquele que vem contra mim fugirá de mim por 7 caminhos. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Olha, se Deus é por mim, quem será contra mim? A gente vai lutando com fé, o escudo da fé. E não está vendo que o diabo está atacando aqui na nossa mente, ó. E a gente às vezes não está usando o capacete da salvação. E as flechas inflamadas do tentador estão vindo em nossa mente. E nós vamos pecando. E sabe o que o diabo faz, irmãos? Ele nos induz a pecar. E quando nós pecamos, ele nos acusa diante de Deus. Nos acusa diante de nós, da nossa consciência. E nos acusa diante do mundo. Porque é assim que o diabo faz. Então nós louvamos a Deus porque a primeira pessoa que deu um basta no domínio, no reino, no governo de Satanás foi Jesus. E a partir de Jesus, eu e você temos o poder suficiente para também declararmos: não, diabo, na minha vida você não governa mais. Na minha casa você não governa mais. Na vida dos meus filhos você não governa mais. O diabo, por 6 vezes no Novo Testamento, é chamado de o príncipe desse mundo. Lá em João 14:30, Jesus disse assim: lá vem o príncipe desse mundo, mas ele nada tem em mim. Quando o diabo também vem, irmãos, em nossa direção, se ele tem alguma coisa em nós, algum pecado não confessado, alguma brecha na nossa vida, sabe o que o diabo vai fazer? Vai vir rindo de nós. Ele ri da nossa adoração. Porque às vezes a gente está adorando, mas está murmurando. Ele ri da nossa oração, porque às vezes a gente ora, mas a gente está fazendo o que desagrada a Deus. Ele ri. Ele ri da nossa pregação, porque a gente está pregando aquilo que a gente não vive. Mas quando o diabo vem na nossa direção e a gente pode falar com autoridade, a mesma que Jesus falou: lá vem o príncipe desse mundo, mas ele nada tem em mim. Ai, irmãos, o diabo vem por um caminho e volta por 7 caminhos, com o rabinho entre as pernas e envergonhado. Porque ele nada tem em nós. E Jesus, ele estava no momento mais frágil, não é? Porque ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. E quando terminaram os 40 dias em que Jesus estava num deserto terrível, em Jericó. É um deserto, irmãos, que eu vou dizer para você, não tem nada. Só tem sol. Jesus ali passou 40 dias e no final dos 40 dias vem o tentador. Quando Jesus estava mais frágil, mais vulnerável. É assim que o diabo age, é assim que as tentações agem em nossa vida. Quando nós estamos mais vulneráveis. E eu vou dizer para você uma coisa. Estar vulnerável não significa que você está naquela luta, naquele deserto. Pode ser que você tenha saído de uma vitória muito grande. Jesus tinha saído do seu batismo em que ele foi publicamente honrado pelo seu pai. O Espírito Santo encheu Jesus ali e o pai deu um testemunho público do seu filho. Esse é o meu filho amado e eu tenho tido nele grande prazer. Jesus tinha saído desse grande momento. Às vezes você luta, jejua, busca a Deus, porque você precisa de algo novo na sua vida, precisa de um milagre, está vivendo uma situação de impossibilidade, de enfermidade, e aí você não baixa a guarda. Você jejua, você ora, você vem na igreja, você busca irmãos para orar por você, você está lendo a Bíblia todo dia, está adorando a Deus, está só buscando as coisas de Deus, está forte, está firme, aí recebe a vitória. Baixa a guarda. Para de orar, para de jejuar, para de ler a Bíblia, para de se envolver na igreja, vai ficando vulnerável e o diabo vem. E vem com tudo. Mas muitas vezes ele vem quando a gente está mesmo na luta, está na solidão. Nessa pandemia, quantas pessoas que você conhece, que estão super firmes na fé, estão cheias de esperança. Você olha para um lado e para o outro, não é isso que a gente vê. Mas a igreja não pode se deixar bater por isso. Nós temos esperança. Nós temos um Deus que cuida de nós e Ele é o Senhor da história. Jesus disse, quando vocês começarem a ver essas coisas, olhem para cima. Não é para baixo. Quem olha para baixo é galinha. Você não é galinha, você é águia. Tem de olhar para cima. Olhar para o céu. Olhar para Jesus, autor e aperfeiçoador da sua fé. Senão não vai resistir.
O luto que nos cerca, irmãos, é muito grande, mas a igreja não está em luto, a igreja está em vitória, a igreja não para. A igreja é vitoriosa, por quê? Porque a igreja não é galinha, a igreja é águia. Aí o diabo vem nos momentos em que a gente começa a perder as coisas, perde a família, o ente querido. Lembra quando Jó perdeu tudo? O que a mulher de Jó fez? Foi usada pelo diabo, irmãos. E disse, você perdeu os filhos todos, 7 filhos, perdeu o gado, perdeu a riqueza, perdeu funcionários, perdeu tudo, perdeu a saúde, você está a pele e osso, você está um miserável. Ah, você ainda conserva a sua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. É isso que o diabo faz quando a gente está mais vulnerável, mais frágil. Ele vem e usa seus agentes. Porque o diabo é assim, irmãos. Ele sabe esperar. Ele sabe esperar um momento oportuno para agir. Para dar o bote. Ele é como leão. Lembra que Pedro disse que o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele dá o bote certeiro. Como uma cobra, que está ali quietinha, nem se move. Mas, de repente, assim é o diabo. Sabe o momento certo de nos tentar. E no último dia do seu jejum, o diabo veio para Jesus e começa a lhe tentar. E a primeira tentação, ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome, gente, 40 dias e 40 noites. O que o diabo estava ali oferecendo para Jesus? Imagina você num deserto daquele, 40 dias sem comer, provavelmente sem beber, porque Jesus, o texto fala que ele jejuou completamente, né? 40 dias. Talvez se bebeu alguma água, foi se houvesse ali tido alguma chuva. Quando a gente está muito tempo sem comer, nessa situação, a gente fica até meio assim, sem perceber bem, não é? A gente perde um pouco das nossas faculdades mentais. A gente fica meio desorientado. E o diabo se aproveitou disso. Você tem fome, transforma essas pedras em pães. Porque o que o diabo faz no nosso momento de vulnerabilidade é o quê? Tentar nos induzir a procurarmos uma solução momentânea, rápida, para uma necessidade urgente. Ah, você está precisando dessa bênção, você está precisando dessa cura, você está precisando desse recurso financeiro, você está precisando dessa solução no seu casamento? Olha, toma esse caminho, não é muito recomendável, não é muito digno, não é muito honesto, mas vai por aqui que você vai conseguir. Esse negócio de ir para a igreja, para buscar se relacionar com Deus, isso não está com nada. Ah, vai lá na igreja e pede oração. Vai lá e não adora a Deus, não. Não fica no momento de adoração. Vai só para pedir oração. E quando estiver orando, você se agarra naquilo com todas as suas forças, com toda a sua fé. E você vai conseguir. Porque, afinal de contas, olha, você serve a um Deus que é como o gênio da lâmpada. Você vai lá, faz um carinhozinho, mexe um pouquinho daqui, e ele vai te dar o que você quer. Transforma essas pedras em pães. Faz algo rápido, você pode, você tem fé para isso. E Jesus, ele venceu o diabo dizendo o quê? Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós não somos sustentados, irmãos, por aquilo que é urgente, aquilo que é necessidade que temos no dia a dia. Nós somos sustentados pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá esperança, que nos dá ânimo, que norteia a nossa vida. Nós não podemos ficar sem ela, nenhum dia da nossa vida. Faz-me impressão ver crente que passa dias sem ler a Bíblia. Ah, mas eu já conheço a Bíblia. Ué, você também conhece bacalhau com batata cozida. Você também conhece arroz, feijão, bife, batata frita. Você conhece cozido. Comeu uma vez na vida, não vai comer mais, só porque agora você conhece, sabe o que é? Tem que comer todo dia. Você também conhece café, mas todo dia você quer um cafezinho. A Bíblia é assim, vai nos alimentando dia a dia. Dia a dia. Dia a dia. E o diabo vem e tenta de novo. O transportou à cidade santa, Jerusalém. Colocou lá no pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Só que o diabo é muito bobo, né? Já havia se esquecido que
40 dias atrás, Jesus ouviu do Pai, tu és meu filho amado. Tu és meu filho amado. E agora estava lá, se tu és o Filho de Deus, é claro que Jesus não ia cair nessa palavra tola. E Jesus sabia quem era, tinha uma identidade ali firmada na sua paternidade com o Pai. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ainda usou a palavra, ó, usou o Salmo 91. Está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. O que o diabo estava querendo fazer com Jesus? Que tipo de tentação? Vai, exibe-te. Lança-te daqui. Todos vão ver que o Pai vai te dar asas, ou os anjos vão vir aqui, vão te pegar, tu não vais cair lá embaixo. Mostra o teu poder, mostra o quanto és bom. Mostra que tu podes alguma coisa. Mostra que tu vieste para isso. Irmão, Salomão, ele fala que o homem é tentado pelos louvores, pelos elogios que recebe. Sabe quando alguém elogia a gente? Pode ter certeza que ali tem o dedinho do diabo, não naquelas palavras, mas na forma como nós ouvimos. Uau, louvor hoje foi... Se vocês não ministram louvor, não acontece nada. Pastora Cindy, quando você não prega, aí eu vou para casa, né? Falou que se eu for para casa, algum Peugeot 2008 é nosso, da porta da oficina. Se você não prega, se você não está lá, não acontece nada. Eu vou para casa. Realmente, olha. Os outros não são bons, não. Eu que sou boa. A tentação me pegou, irmãos. O dado inflamado entrou. Tem muita gente tentando a Deus. Eu não sei se você já viu muitas igrejas aí que os pastores pregam com as serpentes aqui no pescoço. Víboras, à volta do braço, do pescoço. No Canadá isso é comum. Estados Unidos, muitas igrejas. O povo fica lá, vê se pode. Eu não posso nem ver passando longe na televisão. Eu fico louca de ver aquilo. Realmente comigo acontece literalmente o que Deus disse para Eva. Porém, inimizade entre ti e a serpente. Eu não posso nem ver. Irmãos, é um negócio. Às vezes de noite, quando eu estou dormindo, eu sonho, eu até acordo gritando ou assustada com cobra. E tem pastor pregando com aquelas amarelonas enormes. E muitos desses pastores, você pode ver documentários, de vez em quando saem nos noticiários. Foi picado por uma e morreu. Porque Jesus disse para o diabo aqui, quando ele tentou, lança-te daqui para baixo, exibe-te, você é poderoso. Ele disse o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Tem muita gente tentando a Deus. Tem um leão ali fora. Eu vou passar, porque Deus está comigo. Nada vai me acontecer. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Olha, o Senhor está comigo. Vai. Vai que o leão vai dar graças a Deus que apareceu uma comida para ele. Deus não vai me guardar, pastora? Não vai, porque Deus não trabalha com inconsequentes. Você está em plena pandemia, fazendo ajuntamentos sociais, sem máscara. Sem passar álcool em gel na sua mão. Vai no hospital, não se protege. Deus vai me proteger, não preciso nada disso. Vai, irmão, vai. Vai nessa super fé, sem proteção. Jesus disse, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Todo dia no Brasil eu escuto, eu vejo no noticiário um pastor que morreu. Quando eu vou ver, a igreja não parou. A igreja não tem muitos cuidados. Os primeiros a morrer, os pastores que lidam com muita gente. Outro dia o irmão me convidou, aqui depois do culto. Pastora, vão lá, vai ter um ajuntamento lá. Não sei se ele estava brincando, né? Talvez ele estivesse me experimentando. Não vou dizer tentando. Vamos lá, pastora, nós vamos fazer um churrasco na casa do fulano. Eu disse, não vou não, irmão, não posso. Irmão gordo não se safa nessa pandemia. Não convide a gente para ajuntamentos, com muita gente. Pastor Eduardo é diabético. Nós tomamos cuidados, nós tomamos as nossas precauções. Porque a gente não quer tentar o Senhor. Não tentarás o Senhor teu Deus.
e última tentação do diabo, ele levou Jesus naquele monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Outro dia eu li alguém dizer assim: quem disse tudo isso te darei se prostrado me adorares não foi Deus, foi o diabo. Porque tem gente fazendo de Deus essa pessoa aqui. Eu me prostro e te adoro, mas tu tens que me dar tudo que eu preciso. Eu me prostro e adoro, mas tu tens que me dar uma casa, um marido, um casamento, filhos, tu tens que me dar dinheiro. Mas quem disse isso foi Satanás, não foi Deus. Jesus, ele disse o quê? Vem, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu disse não para o diabo, você também vai dizer não para o diabo. E você vai ser abençoado por isso. O que o diabo queria? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tirar o foco de Jesus de Deus, do Pai. Colocar o foco de Jesus nas coisas aparentes, nos reinos desse mundo. Quantas vezes nós estamos negociando, irmãos, os nossos valores cristãos para termos amigos? Preferimos amigos fora do corpo de Cristo, fora da família de Deus, do que desenvolvermos amizade que custam mesmo. Amizade, fazer amizades e preservar amigos é uma coisa muito difícil, não é fácil não. É complicado. Mas é uma disciplina diária. É um amor diário. É uma graça diária. Mas a gente prefere ficar bem com o mundo do que ficar bem com Deus. Tem muito crente vendendo a alma para o diabo. Ai, pastora Cindy, você hoje está sendo tão trágica. É porque Jesus está voltando. Eu quero que você vá para o céu. Eu quero que você seja arrebatado. Eu quero que você escute na última trombeta o Senhor chamar seu nome. Porque quem não está vendo isso é que está cego, irmãos. Está cego. Não está vendo 2020 com olhos bíblicos. Porque se estiver vendo com olhos bíblicos, vai parar de focar a sua vida nessa terra. Muita gente vendendo a alma para o diabo por aquilo que é bom, agradável e desejável. Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Mas o diabo quer nos levar para coisas desse mundo que são boas, agradáveis e desejáveis. Olha o que ele fez com Eva. Põe para mim Gênesis, capítulo 3, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O diabo quer mostrar para você o que na tentação? Aquilo que é bom, agradável e desejável. Te dou os reinos desse mundo. O reino de Jesus não é desse mundo, o nosso também não é. Um dia vai ser, mas ainda não é. Então, até lá nós devemos, irmãos, nos levantar e falar não para o diabo. Porque em Jesus nós podemos. Depois de Jesus nós temos o poder suficiente para isso. Para vencermos as tentações. Não vamos nos prostrar em nome de Jesus. Não vamos nos prostrar. Vamos fazer como Jó. Conservas a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Como uma louca falas tu, mulher. Recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vamos fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, diante da estátua do rei Nabucodonosor. Vocês têm que se prostrar como todos os outros estão fazendo. Ó rei, nós não nos prostramos diante de nenhuma estátua. Não vamos idolatrar teus deuses. Nós só nos prostramos diante do nosso Deus. Vou dar mais uma chance para vocês. Se vocês não se prostrarem, eu vou mandar acender a fornalha 7 vezes mais. Ó rei, o Deus a quem nós servimos, ele pode nos livrar da fornalha. Mas se ele não nos livrar, ficas tu sabendo, rei, que nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem. Tocou o pífaro, a flauta e todos os instrumentos. Todos se prostraram, menos os 3. O rei ficou com ira e disse: acendo a fornalha 7 vezes mais, lança esses 3 lá dentro. Sabe, irmãos, a fornalha estava tão acesa que os homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro morreram. Na porta, na entrada. E quando o rei olha lá para dentro, não tinha 3, não, tinha 4.
O fogo só queimou as amarras que prendiam os pés e as mãos. E eles não tinham um fio de cabelo queimado, porque Jesus Cristo estava com eles. E o rei disse, olha, eu mandei lançar 3, mas tem lá 4. E o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Nós devemos ser como Daniel lá na Babilônia, que foi tentado a não orar, como nós somos tentados a não orar, irmãos. Toda quarta-feira nós temos oração, você tem participado. Todo dia Deus te dá a oportunidade de você buscar a sua face, você tem buscado. Daniel, aqui na Babilônia, não pode mais fazer oração a nenhum outro Deus, que não seja os nossos deuses. É um edito do rei. E quem desobedecer vai para a cova dos leões. E os leões ficam com fome muito tempo, para quando a pessoa cair lá, já é estraçalhada. Daniel, irmãos, todo dia, mantinha a sua rotina de oração. 3 vezes ao dia, com as janelas abertas. E não fechou as janelas, não. Todo dia, 3 vezes ao dia, orava em direção a Jerusalém. Estamos na Babilônia, Deus de nossos pais. Mas nós sabemos que a promessa vai se cumprir. E um dia nós vamos voltar para Jerusalém, a nossa casa, a Sião bendita. Eu oro pela paz de Jerusalém. Eu oro a Ti, ó Deus dos nossos pais. Tu és o Deus poderoso, soberano. Em Ti estão escondidos tesouros mais sublimes, em Ti. E orava 3 vezes ao dia. Pois foi pego, vai para a cova dos leões. O rei mandou Daniel para a cova. Mas chegou lá no outro dia, e lá de cima, ele grita, Daniel, servo do Deus vivo. Irmãos, nós estamos em tempo que não estamos mais ouvindo isso. Maria, serva do Deus vivo. João, servo do Deus vivo. Daniel, dá-se o caso que o Deus a quem tu continuamente serves tenha te livrado dos leões. E lá de dentro da cova escura, Daniel diz, oi rei, salve rei. O Deus a quem eu continuamente sirvo enviou o seu anjo e tapou a boca dos leões. O leão da tribo de Judá estava ali, em meio àqueles leões, com sua autoridade, livrando o seu filho, que não cedeu àquela tentação. Não ceda. Levante-se e diga, Deus, eu vou falar sim. Vamos ficar de pé. Vamos falar sim para o Senhor. Vamos falar sim para Jesus. Vamos falar sim para a sua vontade. Vamos falar sim para a sua volta. Vamos falar não para o diabo. Vamos falar não para a idolatria. Vamos falar não para a imoralidade. Vamos falar não para a mentira. Vamos falar não para a murmuração. Vamos falar não, irmãos, para o adultério. O diabo tenta alguns, dizendo assim, aquela moça do seu trabalho, olha lá, ela está olhando para você. Ninguém vai ver não, é só um casinho rápido. Sua esposa não vai saber, seus pais não vão saber. Olha aquele rapaz olhando para você. É mais novo que você, mas o que que tem? Ele não é crente, mas o que que tem? Ninguém vai saber. São uns beijinhos, uns abraços. Conversa com ele, com ela lá na internet. É só uns joguinhos amorosos na internet. E vai se entregando à imoralidade. E o Espírito Santo vai sofrendo. Deixa eu falar uma coisa que Deus falou comigo ontem na minha casa. Eu fui limpar algumas partes da minha casa. E eu vi impressões digitais na porta, no vidro. Na minha porta da sala ela tem alguns vidros. Uns vidros assim meio desenhadinhos. Eu vi impressão digital. Depois eu fui na cozinha, vi impressão digital na minha bimbi, em alguns outros lugares. Irmãos, tudo fala, não é? Aí eu pensei assim, uau, minha casa está cheia de mim. A minha casa está cheia do meu ADN. Minha e do Eduardo, né? Está cheia do nosso ADN. Quem vai na nossa casa, coloca a mão aqui, fica a impressão e tal. Se acontecer alguma coisa, alguém vai lá, polícia forense vai lá tirar as digitais, o ADN. Na hora o Espírito Santo falou, você é minha casa, você está cheia do meu ADN, eu toco em todas as áreas da sua vida. Você está cheia das minhas impressões digitais. Eu deixo as minhas impressões dentro de você, filha. Assim como essa casa tem a sua cara, tem o seu ADN, tem as suas impressões. Você é minha casa.
Tem de andar em santidade. Porque eu estou aqui dentro. Eu estou aqui dentro. E assim é o Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Talvez o que você precise hoje é tomar uma decisão e falar: eu vou seguir Jesus. Eu vou entregar a minha vida para Jesus de verdade. Mas aí o diabo vai falar: mas você já é até batizado nas águas. E o Espírito Santo vai falar assim: mas você ainda não nasceu de novo.